substituir Mano Menezes? Só se fala sobre isso dos noticiários tricolores, então vem comigo pra ficar sabendo os nomes que estão sendo especulados e o que a gente já sabe sobre cada um desses nomes até agora. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Olha, meus amigos, esse foi um fim de semana com muita emoção, tanto em campo como em quadra, ali com as derrotas no futebol masculino e no vôlei, com a vitória no futebol feminino. Mas a verdade é que eu sei que tudo o que vocês querem saber é sobre quem vai ser o sucessor do Mano Menezes. Então esse vai ser o assunto do nosso giro de notícias. Afinal, tá tudo voltado a isso. Acho que ninguém tá pensando em outras discussões nesse exato momento. Mas antes eu preciso pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Mas sem mais delongas, vamos a esses nomes, tá? Primeiro de tudo, a gente já sabe que o Mano Menezes foi demitido. Isso por conta ali tanto do trabalho que vinha sendo apresentado, que para isso não precisava nem esperar, como também por questões ali nos bastidores envolvendo uma relação não tão boa entre o técnico e atletas, e alguns atletas em específico, como o caso do Thiago Silva. Mas o que a gente quer saber agora, a partir desse momento, quem assume o Fluminense após o Marcão. A Aline Nastari tinha publicado que a ideia do Fluminense é já ter um técnico à beira do gramado, um técnico oficial, digamos assim, à beira do gramado para a partida contra o Bragantino na próxima rodada. Obviamente é uma missão difícil, o Fluminense vai ter que correr nesse mercado, ou seja, vai precisar gastar uma grana. Mas essa é uma informação que está sendo confirmada por diversos veículos. E aí alguns nomes, obviamente, surgem durante esse momento. Nome de Renato Gaúcho e Dorival Júnior tem sido muito falado, inclusive o Vitor Lessa publicou um vídeo falando sobre esses nomes, e o nome do Renato é um nome que está com força, então é um nome que a gente pode ver aí pela frente. Mas agora há pouco, por volta de 12h10, a repórter Camila Barbieri do Sport TV falou durante o programa Tá On que até o momento Renato Gaúcho e Dorival Júnior não foram contactados pelo Fluminense. Por que é importante frisar até o momento? Porque essa era a informação até 12h10. Mas a gente sabe que o Fluminense vai ter que correr nesse mercado, então pode ser que 12h11 eles já tenham sido contactados e a gente só ainda não tem essa informação. Mas a informação até 12h10 é de que nenhum dos dois técnicos havia sido contactado. Um outro nome que surge e que gera uma grande divisão na torcida, e por isso eu acho muito improvável de vir, é o nome do Diniz. E até sobre isso, o PVC falou sobre o nome do Diniz, que o nome do Diniz hoje não é cogitado dentro do Fluminense. Então, pra quem não gosta, acho que fica aí. Ou pra quem não gosta, às vezes até pra quem não queria ver o Diniz aqui agora. Eu sou uma pessoa que eu gosto do Diniz, mas eu não gostaria de ter o Diniz do Fluminense agora, por exemplo. Então, assim, pra quem não gosta, ou pra quem até gosta, mas acha que não é o momento pra um retorno do Fernando Diniz, segundo o PVC, hoje o nome do Diniz não é cogitado dentro do Fluminense. E até sobre isso, a Aline Nastari também falou que hoje uma das situações que torna essa vinda do Diniz mais remota é o fato ali também das falas mais recentes do Mário no ano passado, colocando a culpa da tragédia do ano passado em cima do Diniz. É meio difícil imaginar também, por conta disso, um retorno do treinador. Além dessa situação envolvendo o Diniz, a Aline Nastari também falou sobre o Dorival Júnior, e nesse caso ela não falou sobre um momento agora dessa janela, mas ela estava lembrando que após a saída do Diniz em 2019, o Dorival Júnior chegou a ser procurado pelo Fluminense, e na época ele recusa o Fluminense, segundo ela, por conta de questões de saúde. Então, assim, apesar de, nesse momento, a informação que a gente tem é de que ele ainda não foi contactado, não é impossível imaginar o Dorival Júnior sendo procurado por essa diretoria, por já ter tido essa relação, essa procura, essa busca anteriormente. E nessa janela, uma diferença que tem, e que eu acho que essa é uma diferença que anima bastante a torcida, é que existe a possibilidade do Fluminense contratar um técnico estrangeiro. Vitor Lessa falou sobre isso, o PVC também falou sobre essa possibilidade, e dois nomes de fora foram colocados
nos noticiários nessa semana. Um foi o italiano Walter Mazzarri, que teria sido oferecido ao Fluminense. Essa notícia veio de um portal português. Segundo eles, o representante do treinador está no Brasil e ofereceu ao Fluminense. Ele está sem clube no momento, já treinou Napoli, Watford, entre outras equipes da Europa. Mas o portal fala que o clube está estudando o mercado e ele pode ser escolhido, porém acho um pouco difícil de imaginar. É um nome que acho que não tem um trabalho como técnico muito conhecido pelo lado de cá. E eu acho difícil de imaginar, até porque a gente já ouviu o Mário Bittencourt falando sobre técnicos estrangeiros. E quando ele fala sobre isso, ele fala muito sobre ter um técnico que já conheça o estilo daqui. Então eu acho um pouco difícil imaginar um nome que venha pra cá e que não tenha tido uma atuação como técnico aqui no Brasil, ou pelo menos na América Latina. Um outro nome de estrangeiro que também foi especulado, mas esse já conhecido com trabalho aqui, foi o do Sampaoli. Sai numa matéria do Lance, do Pedro Brandão. Na matéria do Lance, diz que o Sampaoli é um dos nomes que, por estar livre no mercado e por essa nova ideia de talvez contratar um técnico estrangeiro, ele é um dos nomes que tem sido especulados nessa janela. Porém, a apuração da matéria diz que o São Paulo teria interesse em ouvir o projeto do Fluminense, mas não foi procurado pelo clube. E eu acho um pouco difícil o São Paulo ser procurado, porque em uma matéria do GE diz que o perfil que o Fluminense traçou para buscar nesse mercado é um perfil de técnico conciliador. Eu acho que o São Paulo não tem nada disso. Então, acho um pouco difícil de imaginar o São Paulo. O nome do Tite é falado das especulações, mas eu ainda não vi nenhuma matéria dizendo sobre interesse do Fluminense em Tite. Então, talvez ele esteja um pouco mais descartado nesse momento, em comparação, né, com os nomes que estão sendo falados. Bem, desses nomes, desses que a gente mencionou até agora, gosto mais de Renato e Dorival. Acho que o Dorival ele pode apresentar um bom projeto, mas eu tenho talvez um pouco de receio com relação a ânimo, porque eu acho que uma coisa que precisa ser resgatada nessa equipe, principalmente depois de uma saída como foi a saída do Mano Menezes, é o ânimo da equipe pro ano, pra temporada, pras conquistas, assim, reanimar o grupo. E eu não sei, depois dessa saída da seleção e como foi esse processo todo na seleção, se o Dorival é essa pessoa que vai conseguir fazer isso. Mas acho que é um técnico que tem uma ideia bacana, não deu certo na seleção, mas é um técnico que para clube é um técnico interessante. Então não descarto, eu como torcedora, se eu pudesse escolher, não descartaria da lista. E o nome do Renato Gaúcho, eu acho que tem um quê de boleiragem que, nesse sentido de ânimo, equipe, até por já por ter uma história com o clube, faria uma diferença positiva nesse sentido. Mas até o Vitor Lessa estava mencionando com relação à parte de treinos táticos e tudo mais, isso foi um questionamento ali, um incômodo com relação aos treinos do Mano Menezes. Então talvez não faça todo sentido por esse motivo, porque a saída dele do Grêmio é uma saída que também tinham reclamações desse tipo. Mas eu não acho um técnico horrível. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele faz bons trabalhos com Grêmios que não são elencos absurdos e tudo mais. E eu acho que a gente precisa de um técnico que consiga trabalhar com o elenco que a gente tem, com o elenco que ele não vai fazer o Fluminense ter que ir no mercado, buscar vários nomes caros e tal, pra satisfazer o técnico, ou até pra trazer o que ele consegue trabalhar. Acho que tem que ser alguém que consiga fazer com o que a gente já tem aqui. Consiga fazer um bom trabalho que a gente já tem aqui. E gosto também da ideia, porque acho que é um cara que é pra projeto, pra trabalho a longo prazo. E eu espero que o Fluminense... O problema, acho que, de você ir às pressas no mercado é porque acho que dificilmente a gente vai ver uma contratação, pelo menos eu não consigo imaginar isso agora, de um técnico que o Fluminense pense em um trabalho a longo prazo. Porque há essa pressa de ter esse técnico contra o Bragantino, ou pelo menos na segunda rodada do Sul-Americano, que eu acho que atrapalha um pouco nisso, você ter convicção nessa contratação, uma convicção para além de uma temporada.
mas quem sabe a gente pode surpreender nesse sentido. Até o momento eu só vi mencionar nomes que estão livres no mercado, né? Então parece que o Fluminense não tá pensando em tirar em ninguém de nenhum clube, ou se está, pelo menos essas informações ainda não chegaram nos jornalistas. Mas, então, essa foi a nossa atualização da tarde. Já deixa aí nos comentários o que você acha, qual desses nomes você gostaria. E a gente vai falar mais sobre isso também na nossa live às 5 horas. Tamo junto, beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.